Você acompanha a partir de agora mais um Questão de Opinião, nosso podcast aqui do Opinião CE, para discutir sobre política, sobre economia e sobre temas que de fato te importam, né? Eu sou o Rodrigo Rodrigues, vou fazer a apresentação aqui do nosso programa e a gente tem o prazer de receber aqui à mesa hoje o padre Rafael Silva Maciel. Padre Rafael Maciel, né, o pároco aqui da paróquia Nossa Senhora Aparecida, no Montese, aqui em Fortaleza. Seja muito bem-vindo aqui ao jornal, que a gente tenha uma conversa bacana, né, pelas próximas horas? Vamos ver até onde vai. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado aos que nos assistem já agora. Obrigado ao Roberto, a todo o pessoal da produção aqui do Opinião, que nesse momento, de fato, a igreja de novo está nas vistas do mundo e Sim. É importante que a gente possa discutir, debater, conversar um pouco sobre aquilo que está hoje aí em pauta. Perfeito. Muito obrigado. Só fazendo a apresentação formal agora, né? O padre Rafael Silva Maciel, Padre Rafael Maciel, como gosta de ser chamado, né, pároco da paróquia Nossa Senhora Aparecida, que fica aqui no Montese, em Fortaleza, e também é mestre das celebrações litúrgicas, da Arquidiocese de Fortaleza. Traz ainda em sua formação doutorado em Sagrada Liturgia no Pontifício Instituto Litúrgico de Santo Anselmo, em Roma, né? Então, mais uma vez, em nome de todo o Grupo Opinião CE, seja muito bem-vindo aqui, que a gente tenha uma conversa de fato agradável, que as pessoas curtam também. Eu tenho certeza que vão gostar. Padre, queria que a gente começasse falando, né, que o senhor explicasse um pouquinho dessa sua relação com o Papa. O senhor morou durante um tempo, né, em Roma. Queria que o senhor falasse quais as suas impressões do Papa, né, como é que foi esse momento também. Eu estive 6 anos em Roma, a pedido de Dom Zé Antônio, que foi arcebispo de Fortaleza até 2 anos atrás, quase, para fazer um mestrado, para começar o estudo em Sagrada Liturgia, para depois ajudar, não só nas celebrações litúrgicas, mas pode ser cirúrgicas também, viu? Porque tem horas que é quase questão de cirurgia. Verdade. Né? E aí depois acabamos emendando ali o doutorado, porque nós temos a faculdade católica para poder dar aulas e ajudar um pouco nas questões de liturgia aqui na Diocese de Fortaleza. E aí, nesse período, aconteceu que me perguntaram se eu não gostaria de fazer parte, teve que ter a anuência também do arcebispo, de um grupo de sacerdotes. Geralmente tem sacerdotes que, quando moram em Roma, auxiliam também aos mestres de cerimônia principais ali da Basílica de São Pedro, que é o chamado ofício litúrgico do Santo Padre. Então, o Monsenhor Guido Marini, na época, era o mestre de cerimônias, e eu ajudei ali durante 5 anos, né, do período que fiquei em Roma. Pegamos ali também toda aquela história da pandemia. Sim. E como o Vaticano foi se refazendo liturgicamente pós-pandemia. E em algumas ocasiões a gente conseguia, claro, esse tipo de trabalho acaba deixando a gente um pouco mais próximo, né, de quem está ali, principalmente do Santo Padre. Não é que toda missa do Papa a gente estava lá, oi, Santo Padre, o senhor me conhece, eu sou padre. Não era assim. É porque às vezes o pessoal cria um imaginário que eu passava assim de braço dado com o Papa e não era. Mas eu tive algumas vezes com ele, algumas vezes pelo colégio, pelo Pio Brasileiro, que era onde eu morava, e outras ocasiões por conta do ofício litúrgico. Então, mas a mim me chamaram muita atenção essa proximidade que ele costumava ter, que é tão característica. A gente tem escutado tantas pessoas falarem sobre isso, né? O modo como ele dava atenção à pessoa, o modo como ele dava atenção a quem se aproximava dele. Eu digo isso por dois fatores, ou por 2 acontecimentos, né? Quando minha mãe estava enferma em 2022, eu já estava me preparando, ela começou a ficar um pouquinho ruinzinha ali no período da Páscoa de 2022, e aí eu estava meio com o coração apertado, mas estava lá ajudando nas cerimônias da Páscoa. E aí o mestre de cerimônias disse, olha, no domingo de Páscoa, como ele fez agora por último, ele vai lá no balcão para dar aquela bênção, né? A gente ficou ali, as vozes que saíram naquela Páscoa de 2022 respondendo, era o nosso grupo ali de auxiliares respondendo. E aí, quando terminou isso, o Papa vai saudar cada um de vocês, para que vocês também possam desejar a ele uma feliz Páscoa.
E aí eu disse, eu falo, eu não falo, eu falo, eu não falo. E aí, quando me aproximei dele para desejar uma Feliz Páscoa, ele já estava um pouco nesse processo de ficar mais tempo sentado do que em pé. Ainda conseguia ficar em pé, mas os joelhos já estavam ficando frágeis. Sim. E aí, quando eu peguei na mão dele, que desejei uma Feliz Páscoa, eu disse, eu queria pedir um favor. O senhor poderia rezar pela minha mãe, que está um pouco doente? E aqui foi o que eu não imaginava, porque às vezes as pessoas passam e dizem, por qualquer um outro, né? Você pode rezar por fulano? Tá, eu vou rezar. Mas ele olhou para mim e disse, qual o nome dela? Eu acho que isso faz toda a diferença, né? Sim. Numa conversa, eu disse, Maria de Fátima. Aí tinha um desses que o acompanhavam, agora tinha muito o enfermeiro dele, né? Mas tinha um outro, que era um leigo, secretário dele, disse, tem um rosário branco? Que é um rosário branco perolado, que não é que ele dava isso a todo mundo. Aí ele, tem, me deu um. Pegou um, me entregou e disse, diga à sua mãe que é da parte do Papa. Então eu trouxe isso comigo, ela ficou, a gente quando ela estava hospitalizada, inclusive ela tinha isso nas mãos, esse texto, a gente rezou várias vezes com ele, e agora, claro que ele é guardado como relíquia, seja por causa da minha mãe, seja por causa do Papa. Agora tem um motivo duplo de guardá-lo. E depois, quando eu precisei voltar, porque ela adoeceu, foi piorando um pouco, eu vim para acompanhar, depois ela faleceu e eu voltei a Roma para poder pegar minhas coisas, para terminar de escrever o doutorado aqui. E meu pai mandou uma carta, dizendo que tinha ficado viúvo. Eu também escrevi a minha, mas que ele tinha ficado viúvo e que queria... O que é que o Papa dizia para ele? Como é que o Papa achava que ele podia viver agora a doação dele, já que não tinha mais a esposa. Na carta que eu mandei para ele, eu agradecia pelo tempo que tinha ficado ali nas celebrações, que estava voltando para acompanhar meu pai nesse primeiro período da viuvez dele, meus irmãos, e que iria terminar de escrever o doutorado. Ele me escreveu uma carta e me mandou essa carta. Né? Claro, alguém digitou e ele assinou de próprio punho. E ele diz assim, eu fico feliz porque você está cumprindo o 4º mandamento da lei de Deus, de honrar pai e mãe. Cuide bem do seu pai. 2º, não deixe de fazer o doutorado. Termine. Quer dizer, ele passou a mão, mas depois... e de fato, quando eu voltei para apresentar a tese, terminar tudo, levei uma carta do meu pai. E lá ele depois devolveu a carta, chegou depois aqui em Maranguape, onde a gente mora, onde minha família mora, e ele diz que, olha, continue realizando o que você já fazia, continue rezando, continue oferecendo Então, é um pouco essa... por mais que não seja aquele cara que está aqui com você, a tiracolo o tempo todo, mas essa atenção, que eu acho que é o que muita gente tem falado dele ultimamente, né? Esse modo de interagir com as pessoas. Isso chamava muita atenção no Papa Francisco. De perguntar o nome, né? De perguntar o nome, de parar para ouvir, de saber o que você está querendo dizer para ele ali, por mais que às vezes fosse difícil, gente de várias línguas ali falando alguma coisa para ele, tentando se esforçar no espanhol, por mais que a gente falava em português, e ele entendia perfeitamente. E aqui para nós, só para nós aqui do Opinião, ele dizia, o português do Brasil é melhor de entender. Verdade. Padre, eu ia até partir para outro ponto, mas eu acho que é bacana a gente falar também. Você teve uma experiência pessoal com o Papa Francisco, mas para quem não teve, isso de alguma forma era transmitido também, seja pelas piadas, pelo jeito como ele tratava as crianças, ele brincando. Tava vendo uma imagem um dia desses, eles brincando com um cachorrinho, né? Então, assim, a imagem que se tinha do Papa Francisco e a forma como ele falava era muito próximo também das pessoas, e a gente pode remeter ao nome que ele escolheu. Né? Francisco é um santo popular da Igreja Católica. E é interessante porque, por exemplo, na segunda-feira, né, depois que a notícia tomou conta do mundo, eu recebi a mensagem das pessoas chorando como se fosse a mãe, o pai, um filho que tivesse morrido. Eu dizia assim, e aí você entende que de fato aquela pessoa, por mais distante que ela parecesse ser, mas não era tão distante.
As pessoas tinham, de fato, aquela pessoa como sua, como de casa. E eu acho que aqui, sem querer estar fazendo proselitismo algum, mas eu acho que é aqui que está a beleza do ser católico, porque todo mundo entendia o Papa, gostasse ou não gostasse das falas ou do estilo, mas todos entendiam o Papa como, de fato, aquele grande pai de família, que naquela hora a gente vê as fotos, o pessoal chorando, falando, por mais que fosse distante, né, parecesse distante, mas de fato não era. E esse jeito, talvez, latino-americano de falar, de se relacionar, chamou muita atenção das pessoas. Se fosse cearense, eu tinha dito que ele tinha conquistado ainda mais o pessoal, viu? Assim, a relação dele com o futebol, né? Ele falava do Pelé, ele falava Deus é brasileiro, ele falava de cachaça. Era então torcedor, ele tinha um time. São Lourenço, ele tinha um time. Então, isso tudo, não que os outros não tivessem, mas nunca falaram, nunca tiveram essa... Ou talvez nem fosse, na questão do futebol, nem torcessem de fato por ninguém, mas, de qualquer modo, são elementos tão da vida comum. Um time de futebol, uma piada, uma pergunta jocosa ali de brincadeira, que acaba que você acaba se sentindo familiar daquela pessoa, né? A gente fala, claro, a Igreja Católica é uma instituição gigantesca que influencia católicos e não católicos. Como é que o senhor acha que ele conseguiu também, de algum modo, romper as barreiras da própria Igreja Católica e chegar aos não católicos também? O próprio Vaticano II, né, já tinha pedido à Igreja que promovesse um pouco mais, abrisse um pouco mais o diálogo, seja o diálogo cristão, entre os cristãos, que nós chamamos de ecumenismo, seja o diálogo interreligioso com outras religiões não cristãs. Então, acho que aqui o Papa, João Paulo II fez, Bento XVI tinha um diálogo abertíssimo com outras religiões, mas cada um do seu modo. E o Papa Francisco talvez deu uma abertura ainda maior a esse tipo de diálogo, se encontrando, indo a países declaradamente muçulmanos, por exemplo, com maiorias religiosas que não eram os cristãos católicos. Ele foi a 7 ou 8 países que não haviam sido visitados ainda. Né? Então, assim, ele foi, por exemplo, ele esteve no Iraque, primeira vez que um Papa foi no Iraque, e que o governo daquele lugar aceitou que aquele Papa entrasse. Porque o Papa só entra se um governo aceita. Depois foi aos Emirados Árabes. Ou seja, ele esteve em vários lugares exatamente para promover essa abertura de maior diálogo ainda, né? De busca de unidade naquilo que é o essencial para todos. Então, nesse sentido, de fato, e qualquer um que vier, acho que João Paulo II fez do seu modo, Bento XVI, por mais que a gente não saiba, mas ampliou muito esse diálogo, principalmente com judeus. E veja, Bento XVI era um alemão, ele sabia o peso que tinha o diálogo dele com os judeus. Mas Francisco abriu ainda mais esse espírito dialogal com outras religiões, né? com outras denominações religiosas, a ponto de ser recebido, de fato, em países em que um Papa nunca tinha andado antes, e países de minoria católica. Sim. Durante toda essa semana, né, o Papa faleceu na manhãzinha da segunda-feira. Eu queria até que o senhor contasse depois como é que foi esse momento, né, de saber dessa notícia também na segunda-feira. E durante toda a semana ele vem recebendo uma série de homenagens de instituições católicas, não católicas, religiosas e não religiosas, de líderes mundiais. Hoje a gente está vendo isso. Claro que a passagem dele em vida representa isso também, mas esses últimos momentos simbolizam isso também, essa aproximação que ele conseguiu fazer com as outras nações, com as outras lideranças? Sim, eu acredito que porque vê, uma coisa é que o Papa ele tem um duplo papel. O primeiro e mais alto e mais importante é o de líder espiritual de um povo.
que de algum modo no final do pontificado dele foi anunciado, né, pelo censo católico, que o número de católicos cresceu no mundo. Então, isso é um sinal também da presença do Papa, inclusive em lugares de minorias católicas. Depois, por outro lado, o Papa é um chefe de Estado. É obrigatório que ele mantenha relação com os estados, com as nações. E então, a presença desses líderes mundiais, de um Donald Trump a outros, são mais de 50 líderes, 50 governos presentes, líderes de governo, e tantos monarcas ainda, porque ainda existem muitas monarquias que são representantes de estados, presentes no velório de um papa, no seu enterro, tem um significado muito profundo. É de dizer, esse homem teve relevância, teve uma importância. Se a gente imaginar que no último dia, na sua última aparição pública, ainda era um apelo, um grito pela paz, principalmente nas regiões que estão em guerras declaradas e talvez as mais pesadas ainda na faixa de Gaza, na Ucrânia. É um sinal claro de que a palavra daquele homem não era só uma palavra assim que você escuta e deixa passar. Não, aquilo tinha um peso sobre as nações, tinha um peso sobre os espíritos, né? Sobre as almas das pessoas. E os líderes mundiais, de algum modo, em algum momento, acabam recorrendo também à palavra do Papa para dizer, nos ajude a sair desse intrincado em que a gente se meteu. Então, acho que aí tem de fato, ou seja, como ser líder religioso, espiritual de um povo, influencia também na sua relação com as nações, com os governantes. É claro, a presença desses líderes não pode... Se a gente pensar como foi o enterro de João Paulo II, que tinha de um lado Fidel Castro e do outro, quase que sentados um ao lado do outro, estava lá o presidente dos Estados Unidos. Quer dizer, a figura do Papa, seja o Papa Francisco, seja qualquer um outro, mas a figura do Papa tem um peso, né, sobre as relações, então a presença desses, falando mais estreitamente agora do Papa Francisco, dessas tantíssimas delegações, é de fato um sinal claro da importância que teve Francisco para o mundo. Inclusive a brasileira, né? Comitiva brasileira. Sim, que é grande, uma comitiva relativamente grande. São 18 pessoas. E inclusive tem um cearense no meio, né? Que é presidente da comissão parlamentar na Câmara, né? Na Câmara Federal. Então, o Luiz Gastão. Então, isso é significativo. E depois, nós estamos no país mais católico do mundo, digamos assim. E dentro desse país mais católico do mundo, torna-se ainda mais significativa a presença desse representante nosso, porque Piauí e Ceará são os 2 estados mais católicos do Brasil. Então, tem uma força tudo isso, né? Então, claro, seria inimaginável, fosse quem fosse o presidente da República, que esse presidente brasileiro não se fizesse presente no enterro do Santo Padre. Porque isso, para nós brasileiros, é dizer assim, eu estou lá, independente de quem seja ele, eu estou lá representado naquela comitiva do meu país. Então, isso é, de fato... É forte, né? É pesado. O Papa, ele falava, né, que o papado dele seria um papado ali de transição, que não duraria os 12 anos. Eu acho que ele não imaginava que duraria tanto tempo, né, 12 anos. E ele falava nessa transição. O senhor, olhando as análises, né, nessa semana, me parece que assim, há quase que um consenso que ele conseguiu abrir a Igreja Católica para o século XXI. Coloca a Igreja Católica no século XXI com temas discutidos na sociedade, com diferentes vertentes, com diferentes momentos políticos vividos, né, com conflitos muito significativos. A gente vê a questão das guerras, né? O senhor acha que é isso mesmo? Assim, ele avançou nesse debate falando da instituição Igreja Católica? Sim. O Concílio João XXIII, quando pensou o Concílio Vaticano II, ele tinha pensado, e essa era a expressão que o Papa João XXIII usava muito, né? De abrir
a igreja para o diálogo com o mundo. Ele dizia, nós não precisamos mais, para o Vaticano II, fazer um concílio para dizer quais são os nossos dogmas, em que é que nós acreditamos. O que já está é aquilo e basta, ponto. É tanto que mesmo o Papa Francisco, em questões doutrinais, quando passava de quando chegava no limiar da coisa, ele disse, aqui não. Aqui não. Com relação à vida, não, aqui não. Com relação ao matrimônio, aqui não. Podem vocês ter seus direitos aqui, mas isso aqui na igreja permanece intacto. Então, mas ele veio João Paulo II, Paulo VI, que foi o grande propulsor dos inícios do concílio, veio João Paulo II, que João Paulo I não deu tempo de fazer, tadinho, muita coisa, foram só 33 dias de papado. E se tivesse ficado mais tempo, teria feito também um grande bem à igreja, por aquilo que nós conhecemos de quem era o Papa João Paulo I. João Paulo II, que ao seu modo, bem, ele era um polaco, na Polônia o catolicismo é assim, ele viveu o nazismo e viveu o comunismo, então ele tinha uma visão de mundo. E, a partir da visão de mundo dele, ele também foi guiando a igreja. Na verdade, toda a implementação do Vaticano II até chegar em Bento XVI, ou seja, 20 e tantos anos do Vaticano II, toda essa primeira abertura foi feita por João Paulo II. Depois Bento XVI, que era muito popular também. Depois Bento XVI, que com a sua intelectualidade, né, com o seu estilo acadêmico, foi trazendo de volta. Bento XVI tinha muita preocupação de transmitir a fé. Transmitir a fé do modo como, e sem negar em nada o concílio. Depois veio Francisco. Talvez Bento XVI foi mais de transição do que Francisco. Talvez o Papa Francisco, escutando dos cardeais o que eles queriam nesse pré-conclave que já está acontecendo, né? Mas naquela época, sim, então é por aqui que eu tenho que andar. Ou seja, ele criou o grupo de cardeais, o C9, né? Que o ajudava nas questões fundamentais. Durante o ano, várias vezes, eles se encontravam, esses cardeais, com o Papa para discutirem, para o Papa também ter uma ideia de por onde ir, cardeais de vários pontos do mundo, para darem suas opiniões ao Papa. Depois, e claro, outras discussões como o que veio sobre o matrimônio e Amoris Laetitia, como o que veio sobre a ecologia, talvez tenha sido o Papa que mais falou sobre ecologia, do modo como ele falou, a importância das questões climáticas e tal. Então, dessa questão da fraternidade universal, né, de todos se sentirem ali irmãos. Então, claro, que Papa Francisco, ele digamos, se a porta estava aberta, ele quebrou mais um pedaço dos lados para abrir um pouco mais a porta. Se já havia um espaço de diálogo, ele foi abrindo mais, foi fazendo uma reforma para poder deixar a porta mais larga. Eu imagino, talvez em imagem, eu imaginaria assim o pontificado do Papa. O Papa Francisco, ele tem algumas mudanças e uma visão muito catequética também dessas mudanças nessas aparições públicas, a forma como ele falava, isso que a gente estava conversando. E o Bento XVI, ele de fato ele iniciou transições até políticas mesmo, sim, dentro da Igreja Católica, que o Francisco ele acaba levando, e a minha pergunta é nisso também. O Bento XVI, o Papa Bento XVI, ele começa a mexer com questões burocráticas ali e que eram muito difíceis para a Igreja Católica. Questões financeiras, a questão de alguns escândalos na própria instituição. O senhor acha que o Papa Francisco ele conseguiu amenizar essas chagas também dentro da Igreja Católica? Sim, por exemplo, Papa Bento XVI foi ele que criou a Comissão para a Tutela de Menores. Ele era linha dura nessa história. Claro que depois percebeu que não dava para permanecer, e o Papa Francisco foi pesando mais ainda a mão sobre essas questões. Claro, eu acredito que o Santo Padre, ele, por exemplo, hoje o Banco do Vaticano não é mais um paraíso fiscal, por causa das questões de controle financeiro, de transparência. Então, nessas questões econômicas, nas questões políticas, de
de governo. Então, isso, de fato, o Papa foi aproveitando as deixas que os antecessores, mas de modo particular Bento XVI, deixou para ir firmando alguns pontos que precisavam ser firmados. Uhum. Eu diria que ele soube pegar aquilo que ficou de herança de Bento XVI e potencializou tudo aquilo na medida do que era necessário. Uhum. Para que mostrasse a igreja trata com seriedade as questões econômicas. A igreja, tanto que pela primeira vez na história da igreja recente, nós vemos um cardeal condenado por questões financeiras, um outro cardeal que foi demitido do estado clerical, ou seja, ficou impedido de fazer qualquer coisa que um simples padre faria, por causa de abusos sexuais. Ou seja, ele mostrou isso, e isso já era um desejo de Bento XVI. Uhum. Então, acho que o Papa ele demonstrou, disse, olha, é por aqui, e isso, eu diria, a igreja não tem como retroceder. Sim. O meu ponto seria esse. Não tem mais volta em relação a esses pontos. E o Bento XVI foi extremamente corajoso, né? E extremamente inovador em algumas práticas. E isso o Papa Francisco bebe muito dessa fonte. Sim. De fato. Não tem mais como voltar. Não tem. Que nem a música do Monsenhor Jonas, não dá mais para voltar. Porque como vai retroceder sob a tutela de vulneráveis, hoje não é nem só de menores, né, de vulneráveis, como vai retroceder nas questões financeiras? Seria um escândalo dizer, olha, vamos amenizar aqui a questão. Não. Agora, claro, o próximo pontífice pode dar olha, eu acho que aqui, nesse tipo de processo, ninguém vai deixar de fazê-lo, mas vamos tentar colocar de tal modo o processo, não para esconder nada, mas para dar mais humanidade às coisas. Não que o Papa não tivesse dado humanidade, mas as questões financeiras, olha, vamos ver quais são os investidores que estão chegando ao Banco do Vaticano. Então, até pouco tempo atrás estavam todas essas questões na mesa do Papa. Eu acredito, o Papa Bento entregou ao Papa Francisco 2 caixas, quando ele foi a Castel Gandolfo visitar o emérito, visitar o que estava aposentado. Eu acredito que dentro daquelas caixas tinham muitas coisas que o Papa depois colocou, foi tomando as decisões, né? E coisas que ficaram só entre eles. Então, um conseguiu entregar ao vivo, né? Presencialmente tudo. O próximo receberá do que ficou nos escritórios, das coisas que ficaram nos escritórios, que tem o escritório de Santa Marta e o escritório do Palácio Apostólico. Sim. Antes da gente seguir aqui, eu queria que o senhor falasse um pouquinho. Primeiro, voltar aquele tempo, como que o senhor soube, né? Ficou sabendo do momento da morte do Papa Francisco. Mas eu queria que o senhor falasse também da relação do Papa Francisco com a própria morte. Uhum. Nos minutos finais, ele deixa um testamento muito bonito, inclusive reconhecendo, né, as dores que tem e como isso impacta de alguma forma em como as pessoas acompanhavam ele. Foi um Papa que sofreu durante muito tempo com questões de saúde, né? Isso ficava visível no corpo dele também. Como o senhor falou, né? Ele começou a se sentar muito próximo ali, né? De quando ele assumiu. Então, eu queria que o senhor falasse primeiro desse momento, né? Quando o senhor soube, e também dessa relação do Papa Francisco com a morte. Eu fiz um ad riso sobre o momento como eu fiquei sabendo, porque eu estava dormindo. E do mesmo modo como eu soube da renúncia de Bento XVI, eu estava deitado, era uma segunda-feira, os dois foi numa segunda-feira, só que um estava morto, o outro ainda estava vivo. E quando eu acordei, que o despertador tocou, eram 7 da manhã. E eu comecei a ver que estava chegando mensagens atrás da outra, mensagem atrás da outra. Eu disse, meu Deus, a pessoa não sabe que hoje é segunda-feira, depois da Páscoa, que eu estou aqui acabado em cima da minha cama. Mais feliz por ter celebrado a Páscoa. Sim. E eu disse, deixa eu ver o que está acontecendo. Pensei que fosse alguma coisa aqui na arquidiocese, alguma notícia. E aí quando eu vejo a notícia, a primeira coisa é já uma foto em preto e branco do Papa com as datas. Eu digo, meu Deus do céu. Uhum. Aí eu não tive mais nem como ficar deitado. Só que assim que eu peguei que vi, tocou o celular e já era uma repórter perguntando se eu podia dar uma entrevista sobre a morte do Papa. Eu digo, minha filha, eu estou sabendo agora pela sua boca
Então, por isso que eu ri, porque foi um modo inusitado, Sim, inusitado. de ficar sabendo da morte do Papa. Claro, eu liguei a televisão para ver as notícias. Mas, claro, num primeiro momento é aquele susto que diz assim, poxa, ontem ele apareceu na televisão? Ontem ele foi lá na sacada da Basílica? E agora já me vem uma notícia dessa, o que foi que aconteceu? Deve ter sido um passamento. Depois, claro, a gente ficou sabendo como foram ali, que ele tinha amanhecido bem o dia, que estava tranquilo, relativamente tranquilo lá no lugarzinho dele, quando de repente ele deu um aceno para o enfermeiro e já foi o enfermeiro querendo olhar e já estava numa situação de fim de vida. Então, claro, e depois que a gente vai digerindo a notícia, né, raciocinando sobre a coisa, a gente também vai, de algum modo, Dom Gregório utilizou uma expressão que é um luto jubiloso. Né? Dizer assim, poxa, a gente sente a dor, sente da partida, porque era quase como alguém ali muito próximo, né? Mas se fez alguém muito próximo, mas ao mesmo tempo é esse alguém que a gente sabe que... Eu disse isso na missa segunda-feira para o povo lá na paróquia. Eu dizia assim, no final quando tem a ordenação de diáconos, no final da oração de ordenação de um diácono, diz assim, para que um dia nós possamos ouvir do Senhor, é uma passagem da Sagrada Escritura, entre aspas, servo, bom e fiel, entra para a alegria do teu Senhor. Depois a gente vai pensando nisso, depois seria muito egoísmo nosso. O Santo Padre sofrendo, a gente via pelo rosto dele que ele fazia grandes esforços, né? E ontem, conversando com um grupo de casais que eu acompanho, eles diziam assim, padre, e depois, às vezes é até demais a gente querer que alguém que esteja sofrendo tanto, chega uma hora que a gente mesmo diz, Senhor, alivia tudo isso e faz a passagem, né? Faz a Páscoa da pessoa. Então, no primeiro momento é um susto, sempre, o Papa morreu. Mas depois a gente vai digerindo a coisa e vai pensando e vai dando graças a Deus por aquilo que foi o pontificado dele, a pessoa dele, e depois, claro, acreditando sempre na ressurreição. E a relação com ele, não só nos últimos momentos, mas foi muito... É difícil até usar essa palavra, mas foi muito bonito. Né? Foi muito bonita a relação dele com a própria morte, como ele foi passando isso pro público também, de um modo geral. E é interessante que ontem foi lançado um livro, está em italiano ainda só, mas foi lançado um livro na Itália, em que uma das coisas que ele diz no prefácio é de um cardeal, que dizem que ficou ele pau a pau no último conclave, mas ninguém sabe se é verdade ou se não é, porque os cardeais não podem dizer, que é o cardeal Ângelo Scola. E ele dizia no prefácio que é sobre a velhice. Ele dizia assim, a gente não pode ficar camuflando as coisas. Existe uma realidade e essa realidade precisa ser vivida. Nós não podemos maquiar, por exemplo, a velhice. Ela está aí. Então, acho que ele tinha muito essa consciência, né? E acredito, inclusive, que quando ele pediu, porque o médico disse para ele, né, no hospital, quando tem uma entrevista de um dos médicos que diz que eles tiveram que decidir entre deixar ele morrer ou dar tais medicações que teriam alguns efeitos colaterais. E o Papa, pelo que a gente soube, o Papa disse os medicamentos. E aconteceu com ele algo muito humanizante, que foi o que aconteceu com João Paulo II. Levaram para casa. Nada como estar ao redor da família nesses momentos. Então, e ali eu acredito que ele foi relativamente, digamos, com uma certa força, com uma certa energia do corpo para viver aqueles últimos dias. Alguém até me disse, padre, será que esses dias todos não foi a melhora da morte? Eu disse, porque tem a história da melhora da morte. Eu disse, mas foi uma melhorona, porque geralmente a melhora da morte é algo muito, muito passageiro, de fato, né? Mas ele viveu a Páscoa. Mas viveu a Páscoa, e aquelas últimas aparições, né? Essas últimas notícias que chegam do Vaticano, nos sites do Vaticano, que no último dia da Páscoa, no domingo passado, quando ainda colocaram ele no carro
né, no Papa Móvel, que deram ainda uma pequena volta pela praça, ele olhou para o enfermeiro dele e disse: obrigada por me ter trazido de volta à praça. Eu acho que ele deve ter pensado assim: eu acho que agora eu posso me entregar totalmente. Uhum. Eu acho que agora eu vi de novo o meu povo e posso ir em paz, como o velho Simeão na palavra de Deus: deixai agora o vosso servo ir em paz, né? Sim. Então, acredito que foi um pouco isso. E é interessante, porque João Paulo II, em casa, nos últimos momentos em que ele ainda tinha força, ele disse: me deixem partir para o meu Pai. Bento XVI, nos últimos momentos, ainda quando tinha força, disse: Jesus, eu te amo. Uhum. E o Papa Francisco ainda olhou para o enfermeiro e deu um aceno, como quem diz: muito obrigado. Uhum. Então, cada um foi deixando, né? E o bonito é isso, é entender o final da vida não com desespero, né? Mas entender o final da vida como, de fato, essa passagem de que a gente sabe que não tem morada permanente aqui. Eu acho que o Papa, nos últimos dias, ele percebia claramente que não ia mais tão longe, não sabia quanto tempo, mas eu acho que ele foi, de fato, se abandonando nas mãos de Deus e entendendo: o futuro da igreja agora já não está mais nas minhas mãos. Porque, de fato, já não estava. Quando ele saiu do hospital, como a gente pode imaginar que um senhor, com as dores, com tudo aquilo que já vinha sofrendo, que ele estava com todas as forças e todas as energias para fazer grandes mudanças? Já não teria mais, como João Paulo II, quando foi chegando no final da vida, né? Então, acho que o Papa, nesse sentido, ele foi percebendo e foi se entregando com muita serenidade, tanto que os médicos dizem: ele não sofreu. Ele não sofreu, simplesmente foi dando o tchauzinho dele e ali ele entregou. Sim. Eu acho que aquilo que diz o livro de Jó: a vida dos justos está nas mãos de Deus. E ele entendeu isso. Padre, eu queria que o senhor falasse agora do processo que a igreja vive. A gente está vivendo esse momento do funeral do Papa Francisco, né? O caixão dele foi selado hoje. Amanhã acontece o enterro. E depois, o que acontece até se chegar a escolha de novo Papa? Então, a partir de amanhã, na verdade, os cardeais já estão reunidos, né? As primeiras chamadas congregações gerais já aconteceram, hoje foi a terceira, que foi para definir dia do enterro, as primeiras questões práticas, depois que cardeais auxiliam Camerlengo nesse primeiro momento de sede vacante. O Camerlengo, só para explicar, é o que organiza todo o processo. Que foi nomeado pelo Papa, né? Então, é ele quem sela os aposentos do Papa, o escritório, é ele quem toma as medidas administrativas dentro da igreja, aquelas que forem necessárias, seja em preparação para o conclave, mas seja porque as finanças continuam, é a administração de tudo aquilo que permanece. Então, é uma espécie de homem de transição, de fato, entre a morte e a chegada do novo Papa. Agora, já hoje se sabe que, por exemplo, as congregações gerais duravam ali meia hora, 1 hora. Hoje eles foram de 9 da manhã às 12h10 da manhã, ou seja, eles já começaram a pensar alguma coisa, a discutir entre eles. Então, acho que essa é uma... E agora, terminado o passado o sepultamento, então eles vão voltar a se reunir. Tem os 9 dias, que é nós chamamos aqui de novenário, né? Lá eles chamam de novendiale. Os 9 dias de oração em sufrágio da alma do Papa falecido. Cada dia um cardeal diferente vai rezar a missa. Com grupos especiais que tinham alguma coisa a ver com a vida do Papa. A primeira e maior é a de amanhã, que aquele que preside com todo o povo que está ali reunido. E aí depois será anunciado ainda o dia que vai começar de fato o conclave. Porque nesse primeiro momento, todos os cardeais, eleitores e não eleitores,
de aqueles que têm possibilidade de entrar no conclave, que são os que têm até 79 anos, que estão batendo na porta para os 80, mas ainda vão conseguir participar do conclave. Né? E então todos eles juntos, os que votam, os que não votam, vão pensar a igreja, vão pensar o mundo, quais são os desafios que ficaram do pontificado do Papa Francisco, questões que possam ter ficado abertas, que são importantes para que o próximo Papa leve em consideração, e as questões mundiais, as guerras, a questão comercial, então uma série de questões econômicas, ecológicas, quer dizer, aquilo que o Papa já tinha colocado, mas também entra na discussão dos cardeais nesses dias do chamado pré-conclave. Terminado o pré-conclave, eles vão terminar exatamente no dia em que for anunciado. Esses dias, eu acredito que estão deixando passar o sepultamento, então eles vão deliberar até quando eles vão discutir para que possa... a maioria diz que ali no início da segunda semana de maio talvez seja o início do conclave propriamente dito. Aí ficarão só os eleitores, aqueles que têm de 79 para baixo, que vão poder entrar na Capela Sistina, e tem todo aquele ritual, a oração ao Espírito Santo, o juramento que eles fazem, de que, inclusive no pré-conclave, já há um juramento de que eles não comentem nada fora do que eles discutem entre si, eleitores e não eleitores. Né? E depois tem um outro juramento, e esse feito só por aqueles que entraram, de que eles não dirão nada do que acontecer ali. Porque é um pouco... Esses dias tem sido muito engraçado, porque o povo não perde a piada, né? Chegaram para mim e disseram assim, como é que o brasileiro pensa que está sendo a eleição dos cardeais para serem papa? Aí botaram umas músicas de campanha eleitoral com as fotos deles, uns números embaixo. Isso não faz a menor... não é assim a coisa, né? Padre, eu vi notícia com... Papa tal deve ganhar o conclave de site de aposta. Não, eu vi que tem umas bets aí que estão com site com coisa. Sinceramente falando, se alguém ganhar esse dinheiro, eu não diria que é um dinheiro abençoado, não. Porque... E depois tem aquele ditado muito popular em Roma, que quem entra papa no conclave sai cardeal. Bergoglio nunca pensou que sairia papa daquele conclave. O próprio Bento XVI, ele conta, né, porque isso aqui é uma coisa que ele pode contar, porque era uma coisa interior dele, ele diz assim, cada voto que diziam Ratzinger, ele disse que sentia que era como se fosse a navalha da guilhotina chegando perto do pescoço dele. Porque aos 79 anos, o Papa Bento foi eleito ali, ele com uma semana depois fez 80. Ele foi no limite, ele não imaginava que seria ele. Uhum. Então, o Karol Wojtyła não era o nome daquele conclave. Tinham outros 2 italianos que estavam pau a pau lá, segundo contam as histórias, e de repente não chegavam no consenso. Vamos para outra pessoa, então? Uhum. O Papa Francisco nem se fala, né? Ele mesmo disse que foram buscar no fim do mundo. Né? E o que acontece? Depois, é uma coisa que eles já fizeram. Eles elegeram 2 pregadores para todo dia fazer uma meditação espiritual para os cardeais. Então tem um que está fazendo agora no pré-conclave. Quando começar o conclave, antes de cada eleição ou antes de cada, tipo amanhã, o período da tarde, tem um cardeal, que é o cardeal Raniero Cantalamessa, que vai pregar para os cardeais ali. Porque não é uma coisa só humana. Nós católicos entendemos claramente que tem um viés, é antes de qualquer coisa espiritual. É tanto que eu achei engraçado, talvez para confrontar com a história das apostas, né? Sim. Era que tinha um postzinho hoje que eu vi no Instagram, assim, o Papa sucessor de Pedro já está eleito. É que os cardeais ainda não disseram quem é, mas que já está no coração de Deus. Então, é um pouco essa a visão da coisa. Depois vão se reunir no conclave, e aí, chegado o conclave, com todo o rito religioso e, ao mesmo tempo, burocrático, a gente vai ficar esperando lá a fumacinha. Uhum. Depois que sair a fumaça, depois que ele for apresentado ao mundo, então ele vai deslacrar os escritórios e ver o que ficou de herança para ele ter que resolver.
Mas certamente um dos primeiros feitos do Papa sempre é dizer, olha, nós vamos, aqueles que já estavam, retomem as suas funções, né? Nomeia todo mundo num ato só, para que a coisa possa continuar, a igreja possa continuar nas suas estruturas caminhando. O senhor está falando do processo, que isso é importante, né? Com as informações que a gente tem hoje e com o deixado, né, pelo Papa Francisco também, o senhor imagina que o nome que assumirá, que o novo Papa, ele tem uma tendência mais próxima do Papa Francisco, ou a gente pode ter uma figura um pouco diferente em alguns aspectos? Eu acredito que será uma figura de meio termo. Porque, vamos e venhamos, não é todo mundo que tem um carisma popular, né? Como o João Paulo II tinha, como o Francisco tinha. Eu não acredito numa figura muito tímida, como o Bento XVI. Mas acredito que é alguém que terá uma proximidade, porque se a gente for pensar que 80% do colégio cardinalício foi todo eleito, né, criado pelo Papa Francisco, é claro que pode ser que seja alguém que tenha sido nomeado porque ainda tem alguns de João Paulo II, ainda tem alguns do Bento XVI, pode ser que seja um deles, pode, mas isso também não significa que eles assumiriam o estilo daquele que os criou cardeais. Né? Mas acredito que até pelo fato da história, do momento presente, teria uma proximidade, uma certa proximidade com o viés franciscano do Papa Francisco. Agora, se o próximo Papa colocar os sapatos vermelhos como usaram os outros, se o próximo Papa colocar uma roupa um pouco mais, uma casula, uma veste litúrgica um pouco mais, mais requintada do que... Isso não os fará retrógrados ou piores do que o Papa do que os outros papas. Não. É o estilo pessoal. Se você pegar, por exemplo, Camerlengo, se vocês olharem os vídeos que tem na transladação do corpo da Casa Santa Marta até a Basílica de São Pedro, o Papa Francisco nunca usaria aquela capa vermelha que o cardeal botou em cima dele. Sim. Mas isso não significa dizer que aquele cardeal teria um estilo diferente do Papa Francisco, pastoralmente falando. Então, porque depois a gente pode começar uma série de julgamentos injustos. Porque o Papa usava só aquela cruzinha simples, esse outro botou uma dourada. Ele tem direito de botar a cruz dourada dele. Ele tem direito de usar um paramento como ele acha que seria mais ajustado para ele. Isso não faz pior nem melhor. O que mais vai importar é como ele estará com seus fiéis. Sim. O São João Maria Vianney dizia assim: vejam o padre, tão humilde com a sua batinazinha, mas quando entra para celebrar, claro, eu estou falando de um homem que nós estamos celebrando 100 anos da canonização dele, ou seja, mas quando sobe ao altar com seus paramentos, parece um rei. Mas quem era o São João Maria Vianney? Um homem que se tornou modelo para os párocos do mundo inteiro, porque passava horas e horas no confessionário, porque colocava penitências em cima dele para não dar penitência pesada para os que se confessavam com ele. Então, isso não diz tudo da personalidade do pontífice que foi eleito. O Papa Francisco, ele quebra vários recordes, vamos colocar assim. O primeiro jesuíta, é o primeiro Papa que assume o nome de Francisco, né? É o primeiro Papa latino-americano e é o primeiro Papa de fora da Europa. O primeiro Papa não europeu. E nós temos também alguns candidatos que não são europeus hoje. O senhor acha... Claro que tem possibilidade, né? Tem possibilidade de todo mundo ser ali, mas o senhor vê como uma possibilidade real a preço de hoje? Se eu tivesse que fazer uma aposta, eu apostaria em algo... Porque, por exemplo, ninguém pode dizer que seria o primeiro Papa africano. Já existiram muitos papas africanos. Mas talvez um primeiro Papa africano da era moderna, quem sabe, é a da Ásia. Até agora da Ásia nós nunca tivemos um assim, de fato. Mas eu sinceramente ainda imagino que ficará no eixo europeu. Alguém do eixo europeu por conta de tudo que a Europa ainda vive.
de todos os processos de evangelização pelas quais a Europa precisa passar de novo, de retomada da evangelização. Um norte-americano seria... Não é que eu acho improvável, mas não é muito o estilo dos norte-americanos. O que também não seria impossível, por exemplo, nós temos um cardeal que é o responsável pela tutela de menores, é o presidente da Comissão Pontifícia para a Tutela de Menores, foi colocado lá pelo Papa Francisco, é uma pessoa que tem uma sensibilidade muito próxima daquilo que o Papa Francisco tinha. É possível um norte-americano? Seria o primeiro na história. Uhum. Então, mas eu ainda imagino que talvez naquele eixo norte seria mais provável do que no eixo sul. Mas tudo isso que a gente diz é quase platônico. Sim. Tem que esperar para saber. Tem que esperar. Padre, para a gente ir caminhando aqui para o final, queria perguntar, que a gente estava conversando inclusive um pouquinho antes de começar a gravar, né? Como é que ficam os processos na igreja hoje em termos de canonização, os processos iniciados pelo Papa Francisco, né? E que incluem o Ceará também nessa lista. Verdade. Bem, se por acaso tiver lá em cima da mesa do Papa Francisco, ou dos dicastérios, né? Dos ministérios, nomeações de bispos já assinadas pelo Papa, todas elas caem. Ou seja, se você estava nomeado bispo, então você vou ter que esperar se o outro vai confirmar o que geralmente vão confirmar, né? O que o antecessor deixou. Porque, claro, a nomeação precisa ser feita com quem o nomeou vivo. Senão aquilo não tem mais valor. Claro que isso afeta também as canonizações, tanto que o domingo que vem seria a canonização do Beato Carlo Acutis, e foi feito o comunicado, né? A canonização do Beato Carlo Acutis foi colocada para uma data que ainda não se tem ideia. Uhum. Então, o próximo Papa vai decidir qual vai ser a data. Por mais que em julho, agosto, tenha a canonização do Beato Pier Giorgio Frassati, um italiano, que vai ser canonizado no Jubileu da Juventude. Bem, a gente imagina, o Papa pode botar para lá essa canonização do Carlo Acutis, porque está colado uma coisa com a outra, né? Porque, na verdade, ele ia canonizar no Jubileu dos Adolescentes, que é agora no domingo. Então, essas coisas param. Por quê? Porque precisa da figura pública de quem assinou o decreto de canonização, o decreto de beatificação, a bula de nomeação de um bispo, a bula de criação de uma nova diocese. Então, isso precisa. Então, como a figura que assinou morreu, os processos param, e então depois o próximo é que vai olhar o que tem. Claro, se ele sabe que tem Carlo Acutis, que tem outros para serem canonizados, vamos trazer aqui e ver o que a gente vai fazer. Você sabe que tem nomeações de bispos que não podem ficar esperando aí 6 meses de novo. Então, o que foi que o Papa já tinha resolvido? Vamos olhar se está de acordo com alguns critérios, como eu imagino. Então, e aí ele começa a deliberar. Não seguem, né? Esses muito difícil, a não ser que seja um caso tão extraordinário que diga, não, eu quero que isso aqui fique em banho-maria para ver no que pode dar. Mas é muito complicado, é muito difícil que ele não dê prosseguimento àquilo que já estava na espera, né, de ser realizado. Entendi. Padre, é isso. Quero agradecer aqui em nome do Grupo Opinião CE. Imagino que tenha sido uma semana cansativa para o senhor. 2 semanas, né? 2. Assim, uma seguida da outra. Então, agradeço também a disponibilidade, né, ter separado um tempinho para a gente conversar aqui. E são informações que está todo mundo de olho, né, pela importância que tem, pela repercussão que está tendo mundialmente também. Então, agradeço a sua disponibilidade. Eu que agradeço o convite, né? E agradeço ao Rodrigo, a nossa conversa aqui, ao Roberto, né, que é o líder do grupo, com todo o pessoal da produção, e vamos continuar rezando para que as coisas continuem caminhando. Como dizia a música, andar com fé eu vou, porque a fé não costuma falhar. É isso, muito obrigado pela presença. Quero te agradecer também, né, pela audiência, aproveitar e pedir para você acompanhar a repercussão completa dessa conversa nas nossas redes sociais, também no nosso
portal de notícias aqui do Opinião CE. Se você ainda não é inscrito aqui no canal do YouTube, basta se inscrever, você não paga nada para isso. Aproveita, comenta, compartilha e também, importante, marca o sininho para receber todas as novidades, as notificações aqui do Opinião CE. O Questão de Opinião vai ficando por aqui, mas a gente volta logo mais na semana que vem com mais uma entrevista exclusiva para você.